A paz do Senhor, meus irmãos, podeis tomar assento. Continuamos então, nessa noite, com mais uma lição, a lição de número 4, hoje da nossa série, então, da nossa revista, série essa que o título é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Quantos ainda se lembram quem é o apóstolo do amor? João, discípulo amado, segundo o relato deste evangelho. Lição número 4, que diz, Jesus, o pão da vida. Texto áureo, meus irmãos, da nossa lição, está em João 6,48, diz assim, Eu sou o pão da vida. Palavras do nosso Senhor Jesus. Verdade prática da lição, meus irmãos, diz que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Vou repetir aqui, Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual. Guarda bem essa palavra, porque ele sacia a fome espiritual de todo ser humano. Diante disso, estamos com a leitura bíblica em classe. Está em João 6, do 1 ao 14. Eu vou pedir gentilmente que a irmã Keila passe esses versículos da leitura aqui, na versão que está, para ficar mais fácil o acompanhamento. Depois a gente pode ir para a NAA, que daí fica mais fácil também para a compreensão e para a nossa leitura. E diz assim, meus irmãos, João 6, de 1 a 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tanto? E disse Jesus, Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada que sobejaram, e dos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém, meus irmãos. Vamos, então, passar por essa lição da forma que ela foi escrita, originalmente pelo autor. Então, construída em cima de 3 tópicos principais. O primeiro fala do milagre da multiplicação. O segundo nos convida a uma reflexão a respeito dos desafios da nossa fé. E o terceiro, meus irmãos, fala da necessidade do ser humano como Jesus, como pão do céu. Certo? Então, nós vamos ver, meus irmãos, nessa lição,
para aqueles que leram ou que estão lendo, aqueles que leram já viram, que o pão, ele é um alimento que está presente na mesa de muitas culturas. Nós temos o pão como um alimento essencial no Brasil, o pão é um alimento essencial na Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, várias culturas têm o pão sobre a mesa. E nessa nossa lição aqui, nós vamos pensar um pouco sobre o pão como um representante do alimento que o ser humano precisa. Nós todos sabemos que o nosso corpo humano, esse corpo de carne e ossos que nós temos, ele precisa ser mantido. Para a manutenção da nossa vida, nós precisamos de alimentos. E o pão aqui vai figurar para nós nessa noite o alimento, certo? Então, meus irmãos, eu creio que muitos aqui também já estiveram diante de alguma imagem, quer seja rede social, jornais, televisão, enfim, reportagens, de alguém, principalmente naqueles locais na África ou outros assim, onde a pobreza é tamanha que as pessoas ficam extremamente magras, elas ficam assim, quase que pele e ossos. Quantos provavelmente já tiveram a oportunidade de ver algo assim? E aquilo ali, meus irmãos, é um corpo físico que não recebe alimento. Ali é a falta de alimentação. E a próxima etapa, depois daquele quadro ali, se não houver, obviamente, uma alimentação adequada, é o óbito. O corpo entra em falência por falta de nutrientes, certo? E o que o texto bíblico nos está trazendo é um comparativo, é um paralelo, de que assim como o pão, como o alimento está necessário para o corpo físico, para a manutenção da vida do ser humano, assim também Jesus, que se coloca como o pão da vida, ele está necessário para a manutenção e para a saúde da nossa vida espiritual, certo? Então Jesus é o pão da vida, Jesus é o alimento que nós precisamos para a manutenção da nossa vida espiritual. E não também, meus irmãos, apenas para a vida espiritual, mas também Cristo é fundamental para alcançarmos a vida eterna, certo? Jesus, lá em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, não há como se aproximar de Deus, não há como alcançar Deus se não for por Jesus. Jesus é indispensável para a manutenção da nossa vida espiritual e também para a nossa salvação. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Então ele é o passaporte, ele é a ponte que nos leva até Deus, ele é a ponte que nos conduz, é o caminho que nos conduz à salvação da nossa alma. Meus queridos, o Evangelho de João, ele relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus. Jesus, como nós sabemos, no seu ministério terreno, ele fez muitos milagres, nós temos muitos relatos nos evangelhos. Mas esse que nós estamos falando nessa noite aqui, que nós lemos, da multiplicação dos pães e peixes, é um dos maiores feitos de Jesus. Porque ele consegue, meus irmãos, como nós lemos ali, alimentar quase que 5.000 pessoas. Quase que 5.000 pessoas, ou aproximadamente 5.000 pessoas são alimentadas a partir de uma porção que continha 5 pães e 2 peixinhos apenas. O contexto, deixa eu só introduzir um contexto para que nós consigamos caminhar juntos nessa lição. Então, o contexto ali vai nos dizer, um pouco antes, voltando um pouquinho no texto, no capítulo 5, vai dizer que estava para acontecer uma festa dos judeus, a festa da Páscoa. Então Jesus, ele vai para lá. Jesus, sábio, percebendo que ali haveria aglomeração de pessoas, uma oportunidade de pregação, uma oportunidade de se fazer conhecido, então ele vai para lá. E aí, meus irmãos, lá
né, chegando lá, ele já encontra um homem que há 38 anos, se não me equivoco, estava ali, nas proximidades de um tanque, conhecido como tanque de Betesda, e ele estava ali, não conseguia se deslocar até a água e não conseguia a sua cura. E aí Jesus vai e cura ele, só que era sábado. E sábado para os judeus, eles guardam sábado, é sagrado, não pode, né? Hoje ainda, nós sabemos, aprendemos aqui que nem o botão do elevador eles apertam nesse dia, porque considera algo que vai profanar o sábado deles, enfim. E Jesus curou aquele homem no sábado, aquele homem levanta, toma o seu leito, toma a sua cama ali e vai caminhando. E isso fere aqueles homens, homens da lei, né? Aqueles principalmente os religiosos, né? Os representantes da classe religiosa ali dos judeus. E aquilo fere eles. E eles aí perguntam quem é, enfim, aquele contexto todo ali que nós conhecemos. Depois, Jesus argumenta com eles, Jesus, né, conversa com eles, enfim, chega a dizer para eles, olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês acreditam que elas contêm a vida eterna. Ou seja, vocês leem o texto, vocês conhecem o texto, vocês examinam ele, vocês creem que no texto, o texto contém a vida eterna, mas é o próprio texto que testifica de mim, é o próprio texto que aponta para mim, que fala sobre mim. Mas mesmo assim, aqueles homens não receberam, não creram em Jesus como o Messias, não receberam a sua palavra e pior, eles buscavam matá-lo, né? Eles tinham Jesus como uma afronta à sua fé, não creram nele. Então nós temos o capítulo 6 que fizemos a leitura aqui, né? Depois disso, Jesus então e a nossa leitura começou depois disso, ou seja, depois desses acontecimentos que eu narrei aqui, nós temos Jesus se deslocando para o outro lado do Mar da Galileia. E aí ele se assenta ali com os discípulos, né? Eu imagino que depois de um dia de trabalho, talvez um pouco cansado, né? O dia já estava indo para o lado do fim, e ele, quando se dá conta, vê aquela multidão vindo na sua direção. É uma multidão de 5.000 pessoas. Quando a gente lê o texto, às vezes não se dá conta, ou não percebe, ou não consegue imaginar o vulto. Eu, na verdade, até não tinha parado para pensar dessa forma, assim, mas imagina só, você chega em casa no final do teu dia de trabalho, do teu expediente, senta ali, dá uma descansada, dá uma parada, e tu olha assim, vem 5.000 pessoas. Isso é basicamente a população toda de Jari, talvez, ou de Toropi, ou de Quevedos, enfim. Mais ou menos em torno disso, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas é toda uma população assim, vem na tua direção. E aí você sabe que tem que alimentá-los. E aí o que Jesus faz? Né? O milagre que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então Jesus, ele opera ali um milagre e ele alimenta todas aquelas pessoas. Então o milagre, meus irmãos, adentrando um pouco nele já, esse milagre que nós estamos falando aqui é o único mencionado nos 4 evangelhos. Isso aqui é algo importante para nós. É o único milagre de Jesus que é mencionado nos 4 evangelhos. E o porquê disso? Certo? O porquê disso é, além de enaltecer Jesus, porque todos os evangelhos enaltecem Jesus, todo o texto enaltece Jesus, e esse é o objetivo, mas também, meus irmãos, o objetivo é a centralidade da nossa fé, para que nós tenhamos entendimento da centralidade. O que é o centro da nossa fé? Porque o centro da nossa fé, meus irmãos, não são os milagres, o centro da nossa fé não é a nossa denominação, por melhor que seja, o centro da nossa fé não são os nossos líderes, por mais homens de Deus e mulheres de Deus que são, o centro da nossa fé é Cristo e somente Ele. O centro da nossa fé também não é a irmã Maria, a mãe de Jesus. O centro da nossa fé é Jesus. Além disso, podemos nos fazer a pergunta, o porquê do milagre em si. Sabemos o porquê que ele está descrito nos 4 evangelhos. Porque é a centralização da nossa fé, mas por que do milagre em si? Então, João, meus irmãos, ele revela, ele apresenta
o poder ilimitado de Jesus. O texto ali ele vai apresentar o poder ilimitado de Jesus. Ele vai apresentar que há um poder criador em Jesus. O que é isso? Porque, diferente dos outros milagres de Jesus, por exemplo, o milagre de cura, vamos exemplificar aqui para entender. Jesus estava diante de 10 homens leprosos. Ele vai, cura aqueles 10 homens, um apenas volta como gratidão, enfim. Mas ali já existia o corpo, os homens já estavam ali. Ele né, entre aspas, mas Jesus ele precisou prover algo, consertar algo, sabe? Curar algo. Ele fez algo que já existia e ele só fez algo em prol daquilo ali. Por exemplo, Lázaro estava morto. Jesus precisou ressuscitá-lo, mas ele já existia, já estava ali. E esse milagre aqui, da multiplicação de pães, ele se difere porque Jesus cria algo que não existia. Esse é o diferencial. Jesus ele faz algo que não existia. A partir de uma pequena porção de pães e peixes, ele alimenta uma multidão de forma que todos fiquem saciados e ainda sobre uma vultuosa quantidade de alimento. Então, isso que esse milagre ele traz para nós, que ele se difere dos demais, né, porque ele traz a existência, o autor diz assim, que ele traz a existência aquilo que anteriormente não existia. Ou seja, um milagre se diferencia porque cria algo que não existia ainda. Isso revela o poder criador de Jesus. Poder criador que é divino, né? Não sendo divino, não é possível criar algo. Então, esse é o que esse milagre tem a dizer com relação, o que se difere com relação aos demais. Qual era, meus irmãos, então, o interesse da multidão? A lição vai falar qual era o interesse da multidão. Jesus, ele estava, e não só nesse momento, mas em outros momentos, ele estava sempre sendo seguido e buscado por muitas pessoas, certo? Jesus sempre era acompanhado das multidões. A Bíblia vai mostrar que onde ele ia, multidões o acompanhavam, o seguiam. E ele percebe ali que a multidão o seguia devido aos milagres de cura que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. O que Jesus identifica, meus irmãos, naquelas pessoas é que eles estavam o buscando, estavam o seguindo, mas não era para ouvir a sua mensagem, não era para ouvir a sua pregação, não era com interesse naquilo que Jesus de fato teria vindo para fazer, né? Ou seja, o objetivo do seu ministério terreno, ou parte do objetivo do seu ministério terreno, eles não estavam compreendendo, eles buscavam Jesus por aquilo que Jesus podia fazer para eles, mas não por quem Jesus era, ou por aquilo que eles realmente estavam se dispondo a fazer. Eles não tinham entendido, talvez nem estavam querendo entender. Mas em vez disso, o que eles faziam? Eles estavam buscando Jesus por conta de outras coisas, como por exemplo sinais. Né? Sinais, vamos lá para João 6,2. Desculpa, João 6,2. Pode ser NAA, Keila, se tu puder, por gentileza. João 6,2 vai nos dizer que uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Olha só. Então a multidão seguindo Jesus por conta dos sinais, por conta das curas, né? Essas questões assim atreladas à saúde, à provisão de algo no âmbito físico de saúde. Mateus 16, verso 1. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então, homens buscando sinais em Jesus, homens atrás de alguma coisa que Jesus, nesse caso, estavam tentando Jesus ainda, né? Era tentando pegar Jesus em algum tropeço, em alguma palavra, em alguma coisa, buscando condená-lo. A população, pelo menos, estava atrás de sinais em busca de algo para sua demanda, né, para sua necessidade física.
Também eles buscavam Jesus por conta de quê? De comodidade. Vamos para João 6:26, por exemplo. Comodidade, meus irmãos. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, Jesus identificando o quê? Que eles buscavam comodidade, eles queriam alimento, eles queriam suprimento, provisão, eles estavam atrás de provisão para aquilo que eram as suas necessidades, mas não buscando Jesus por aquilo que realmente deveria ser o motivo, né, da busca. Outros buscavam Jesus por conta de revelações, por exemplo, João 9:2, vamos dar uma olhada. João 9:2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Então, revelação, queriam saber algo de Jesus, queriam especular algo, alguma informação que pudesse vir de Jesus. Mateus 24:3. Outro exemplo de busca por revelação, o sermão escatológico de Jesus. Jesus estava falando e diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então era especulação, eram revelações, eram coisas que eles buscavam, coisas que Jesus podia fazer por eles, mas entende, não buscavam Jesus e a sua essência, não buscavam aquilo que Jesus de fato estava disposto a entregar para aquelas pessoas. E meus irmãos, a gente olha para o texto e aponta o dedo, né? Como pode? Jesus ali, né, disposto a trazer salvação, vida eterna, uma mensagem de salvação, e aquelas pessoas interessadas em coisas naturais, humanas, terrenas, comida, curas, enfim. E não que Jesus não estivesse para isso também. Tanto esteve, fez os milagres, né, quanto continua fazendo. Ou seja, ele atuava, essa é uma demanda, e ele entende isso. Entendeu? Entende isso. E proveu e supriu. Mas o problema está na busca, o porquê é que buscavam. A gente aponta o dedo, mas quantos hoje em dia, no nosso tempo, continuam buscando Jesus por causas assim? Sabe como diz o adágio popular, quando aperta o sapato? Quando aperta o sapato, a gente corre para a igreja. Quando aperta o sapato, quantos e quantos fazem isso? Quando estão diante da dificuldade, preciso de Jesus. Quando quer uma revelação, a gente vê isso quando, por exemplo, naquele culto que os irmãos, ou que o irmão que vai pregar, ele traz, ou tem dom de cura, ou ele tem, enfim, traz revelação, traz profecia, enfim. E a gente vê a igreja cheia, não é isso? E aí no culto, e não que isso é de Deus, não que esteja equivocado, tem que ir mesmo, tem que lotar mesmo. Mas daí no culto de ensino a gente tem que multiplicar várias vezes para dar o mesmo número, sabe? E aí a gente aponta o dedo, mas os caras buscavam Jesus por quê? Por interesse. Mas e nós, o que fazemos diferente, compreende? Essa é a ideia do raciocínio aqui. Por que é que eles buscavam e por que é que nós hoje buscamos Jesus? É em prol de coisas materiais, em prol de coisas que nós precisamos, demandas nossas, necessidades, ou é por quem Jesus é de verdade? Que nós possamos, então, meus irmãos, compreender isso, né? Repensar essas coisas. Por quê? Qual é o motivo primeiro? Não está errado buscar cura, provisão, milagre, não está, é isso mesmo. Tem que ter tudo. Tem que ter dons do Espírito Santo. O Espírito Santo distribuiu os dons na igreja, conforme lhe apraz, para a edificação da igreja. Os dons ministeriais, Ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
Tem que haver todas as coisas para a edificação da igreja. O que não pode, meus irmãos, é nós extrapolarmos isso, buscarmos, por exemplo, aqui, ó, o autor diz assim, ó, a situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. Tem que haver equilíbrio. Compreende? Precisamos rever isso, precisamos examinar a nós mesmos, né, e identificarmos se a nossa busca é pela palavra de Deus, se é por Jesus, se é por aquilo que Ele tem a nos oferecer. E o próprio Jesus, naquele contexto ali, ele identificou o que estava acontecendo. Ele percebeu, olha, estão me procurando, né, por conta daquilo que eu tenho a oferecer. E ele diz assim, em João 6,27, ele diz assim, trabalhem, mas não pela comida que perece, mas para aquela que permanece para a vida eterna. Jesus estava dizendo, olha, vocês têm que correr atrás, vocês têm que buscar aquilo que permanece para a vida eterna, vocês têm que buscar aquilo que é eterno, não aquilo que é temporário, que é passageiro. Então a Bíblia vai dizer para nós que a vida de um homem é 70, quanto muito 80 anos, o resto é canseira e enfado. E nós muitas vezes levamos uma vida toda, gastamos muito da nossa vida, do nosso tempo, da nossa energia, buscando coisas que ficam aqui depois desses 80 anos aí. Coisas que são terrenas e deixamos de conquistar coisas eternas. Deixamos de edificar, de construir para a eternidade. É isso que Jesus percebeu. E é isso que ele chama a atenção daqueles homens e mulheres. 1 Coríntios 15, 19, Paulo, ele diz que se é para o presente tempo, se é só para o presente tempo que se dá a nossa fé em Cristo, de todos os homens nós somos os mais dignos de lástima. Outra versão diz os mais dignos de pena. Então, se a nossa fé em Cristo se a nossa busca por Jesus é apenas por coisas desse presente tempo, dessa vida curta que temos, nós somos, como disse Paulo, miserável homem que sou. Pobre de nós, se levamos a nossa vida buscando apenas coisas terrenas e não construímos para a vida eterna. Mas nós não... Sei que não é esse o nosso caso, meus irmãos. Sei que nós temos construído, graças a Deus, Deus tem nos instruído e capacitado para construirmos para a vida eterna. Segundo ponto que vamos falar aqui, Jesus desafia a fé dos discípulos. Então, o texto vai dizer que ele subiu ao monte, né, ele sentou com os discípulos ali, e naquele momento o que acontece? Ele enxerga a multidão vindo na sua direção. E aí, imediatamente, ele, como um teste para ver, né, enfim, sondando a fé de Filipe, ele diz assim, onde compraremos pão para que todos comam? O Jesus estava testando a fé. E não só testando, ele estava edificando, ele estava ensinando. Porque tudo que Jesus fez, todos os relatos dos evangelhos sobre Jesus, e qualquer palavra que a gente veja, cada passo que Jesus dava era buscando ensinar. Tudo que Jesus fez e que nós temos registrado é para o nosso ensino, tudo traz ensino. E mais uma vez ali ele estava ensinando. E meus irmãos, mais uma vez, imagina só que você chegou do seu trabalho, está em casa, e aí vem 5.000 pessoas na direção da tua casa e você tem que alimentá-las. Onde é que você vai buscar pão para toda essa gente? Então, é isso que Jesus olhou. Jesus não tinha um problema. Ele sabia o que ele podia fazer e o que iria fazer. Mas ele, né, vamos ver a fé, vamos testar a fé de Filipe. Ele pergunta, e aí, onde é que nós vamos comprar pão para toda essa gente? Filipe, meus irmãos, ele era de Betsaida. Betsaida era a cidade mais próxima que tinha ali. E ele conhecia. Ele sabia que, primeiro, eles não tinham dinheiro para comprar. Ele diz, olha, nem com 200 dinheiros, ou seja, nem com um monte, nem com uma sacola de dinheiro, talvez nós não conseguimos comprar. Por quê? Porque ele conhecia o cenário. Ele sabia que era muito longe para buscar. Ele sabia que naquele horário, como é que tu vai chegar de tardinha, de tarde, no final da tarde, aí numa cidade, querer comprar pão para 5.000 pessoas.
Imagina o vulto de pão, a quantidade de alimento. Talvez nem batendo em todas as padarias daqui, nem do campo todo, não teríamos pão para alimentar tamanha multidão. E Filipe sabia disso. E aí, então, nesse momento, Jesus, ele testa a fé dele e Filipe identifica que com os recursos humanos, com a força humana, com tudo que ele podia fazer, olha só, nós não temos o que fazer, nem com muito dinheiro nós não conseguimos resolver isso. Então fica ali explícito que com as forças humanas, com os recursos humanos ali, naturais, com o que se tinha à disposição, não era possível suprir aquela demanda. Também Jesus, logo na sequência, vem André. E André apresenta o que eles tinham, a solução do problema. Temos aqui 2 peixinhos e 5 pães. Certo? E aí, continua com o mesmo problema, porque para essa multidão de gente, uma pequena porção de alimento não seria suficiente. E aí, então, meus irmãos, nós vemos ali, né, que Jesus, ele faz o milagre. Jesus, ele opera aquele milagre ali, uma vez que ele percebe, o que os discípulos dele ali envolvidos percebem que com os seus recursos, com o que se podia fazer no âmbito natural, não havia solução. E aí Jesus entra com o milagre, então, porque é isso que Jesus faz nesse contexto, ele vem com a solução do problema. Ele não tinha um problema, os discípulos tinham um problema. Ele tinha a solução antes de que acontecesse. Mas os discípulos precisaram aprender com aquilo. Eles precisaram reconhecer que só um milagre para resolver a situação deles. E o autor vai nos dizer que nesse momento os discípulos compreenderam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. Então o Senhor, meus irmãos, ele desafiava assim a fé dos discípulos, mas não só desafiava, ele ensinava. Ele estava ensinando e ele estava edificando a fé, ele estava edificando e trabalhando no crescimento espiritual dos seus discípulos. Amém, meus queridos? Depois disso, então, nós temos ali o desfecho do milagre. Nós temos que aqueles 5 pequenos pães de cevada e os 2 peixinhos, mais um detalhe, o pão de cevada era o alimento dos menos favorecidos, os que tinham mais recursos, eles consumiam pão de farinha de trigo, tá? E Jesus, então, pegou essa pequena porção, deu graças e passou a dividir. E ele, dividindo, passava para os discípulos serviam o povo, e assim todos ficaram saciados, e ainda sobrou, né, eles precisaram ali, ao final, tanto para fazer a distribuição, quanto para juntar o que sobrou no final, precisaram buscar ali, a Bíblia vai dizer que eles buscaram cestos, né, para juntar o que restou, enfim, e também para servi-los. E a lição, meus irmãos, que tiramos disso é as soluções extraordinárias. Então, mesmo quando nós não vemos solução, quando os nossos olhos humanos não nos oferecem uma solução, nós temos que crer, meus irmãos, não apenas no poder transformador de Jesus, ou naquilo que Jesus pode fazer com algo que já existe, mas nós precisamos crer, e esse é o cerne aqui do milagre, de que entendamos o poder criador de Jesus. Jesus não pode só mover algo, transformar algo que já existe, ele pode criar algo a partir daquilo que não existe. Ele pode trazer à existência aquilo que os nossos olhos nem sequer podem ver. Amém? Terceiro ponto que vamos falar então, Jesus, o pão que desceu do céu. No dia seguinte, temos ali o milagre, né? Aconteceu ali o milagre, enfim, aquele desfecho todo. No dia seguinte, o que acontece? As multidões, mais uma vez, procurando Jesus ali na região de Cafarnaum, nas proximidades. Multidões se aglomerando e procurando Jesus. E aí ele percebe, ou já havia percebido, e ali ele externaliza mais uma vez, ele diz assim,
que está em João 6:26. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus está dizendo, olha, vocês não me procuram por aquilo que deveria. Vocês não me procuram por quem eu sou, vocês não me procuram pela palavra que eu tenho, vocês procuram para saciar a fome. Olha que rasa, que rasa a fé, que rasa a busca por Jesus, buscando apenas para saciar a própria fome. E então, meus irmãos, o Senhor ali estava compreendendo que aquela multidão, eles não procuravam não o procuravam por questões espirituais, mas por questões puramente sociais. Ou seja, eles desejavam um líder, mas eles não desejavam um líder espiritual, ou algo assim como era a proposta de Jesus. Eles desejavam um líder que pusesse comida na mesa deles. Eles queriam um líder social. Imagina só para aqueles que estavam ali, aquelas 5.000 pessoas, se eles pudessem ter um líder que todos os dias providenciasse o alimento, que providenciasse a cura para os seus doentes. Imagina só que maravilha para eles. E era isso que eles queriam. Meramente sanar, meramente resolver os seus problemas de ordem natural, social, humanas, enfim. Era isso que eles buscavam, né, em Jesus. No entanto, meus irmãos, Jesus ele não estava ali disposto apenas a providenciar o pão físico, enfim. Mas nosso Senhor queria oferecer-lhes um pão que desceu do céu. Gostaria de ler com os irmãos aqui João 6, do 31, 32 em diante, vamos ver, 31. Começamos no 31. A proposta de Jesus era outra. Ele não estava ali apenas para trazer o pão, o alimento, digamos assim, físico, para o corpo físico. 31. Eles disseram a Jesus, aquelas pessoas ali que o seguiam, eles disseram, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Então, assim, o que está acontecendo ali, o povo olha para a figura de Moisés lá no deserto, né? Ou seja, os nossos pais, os nossos antepassados, foram alimentados por aquele homem Moisés. Moisés ia lá, batia na rocha, saía água. Moisés falava com Deus, vinha o maná do céu. Moisés era aquele homem que supria as demandas. E eles queriam o quê? Queriam a mesma coisa. Eles esperavam a mesma coisa de Jesus. E Jesus diz, não, mas quem dava o pão para vocês não era Moisés. Era Deus quem estava lhes suprindo. O 33 diz que, porque o pão do céu, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava se referindo a ele. É o pão que dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. E o próximo? Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Jesus aqui, ele mostra, olha, o pão que eu trago não é o pão, a proposta minha não é trazer pão, alimento, não é suprir as demandas apenas alimentícias de vocês, mas eu tenho algo espiritual. Eu tenho uma proposta maior do que apenas isso. Eu sou o pão, né, que desce do céu. Eu sou, né, ele diz assim, o pão da vida. Jesus se coloca como aquele que traz uma proposta espiritual para a salvação deles. Jesus também ele confirma sua identidade divina, né? Quando ele diz, eu sou. E ele menciona várias vezes, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, né? Em vários discursos, Jesus vem falando assim, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou
a videira verdadeira. Então Jesus vem trazendo essa identidade, ele vem expondo o porquê, qual é a razão. Ele vem trazendo essa informação, esse conhecimento das pessoas, de que ele traz uma proposta espiritual. Jesus vem trazendo, vem expondo, vem mostrando para aqueles homens e mulheres que ele não está ali apenas para suprir a necessidade da carne deles, ali do alimento. Ele está ali para trazer uma proposta de salvação de alma, uma proposta, né, voltada para a nossa vida espiritual. É isso que Jesus está nos instruindo. E só finalizando aqui, o que é comer do pão? Ele só nos faz essa pergunta: o que é comer o pão? Então, meus irmãos, Jesus, ele vem, se faz carne, ele vem habitar conosco, andou entre aqueles homens e mulheres, andou pela terra, fez milagres, sinais, enfim, deixou o ensino. Como eu disse, tudo que Jesus fez é motivo, é razão, é ensino para nós. Tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus fez, nada foi em vão, tudo foi para o nosso ensino, tudo foi para que nos aproximássemos dele, para que sirva de referência para nós, certo? Então, ele oferece a sua vida em prol dos pecadores, para que todos os pecadores se arrependam, creiam nele e tenham a salvação, e tenham acesso à vida eterna. Isso é a graça. Isso é a graça de Deus, é o projeto da graça de Deus, porque Jesus dá a sua vida pelos nossos pecados, e com isso nós temos a oportunidade de salvação da nossa alma. Por isso ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou aquele, né, vocês comendo do pão, ou seja, vocês se apropriando disso que eu fiz, vocês se agarrando na minha obra redentora. Os irmãos estão conseguindo entender? Vocês abraçando fé nisso que eu fiz, vocês estão comendo do pão. E ele institui até uma ceia memorial, não é isso que nós fazemos na GO? Ceamos como memória, é memória daquilo que Jesus fez por nós. Não é algo aleatório, algo supérfluo que nós fazemos. Não, nós estamos trazendo a memória, recordando aquilo que Jesus fez. E é isso, nós estamos comendo do pão. Estamos nos agarrando, né, a Cristo, agarrando na fé em Cristo. E para concluir então a lição, o autor conclui assim: nessa lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam da sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. Amém, meus irmãos? Queiram se colocar de pé, vamos estar orando nesse momento. Curva a tua cabeça, meus irmãos, se apropria completamente dessa fé. Coma do pão espiritual. Faço um convite para todos nós nessa noite, nos voltarmos, né, como disse Paulo, examine o homem a si mesmo, que a gente possa examinar a nossa busca. É sempre importante essas lições, porque elas fazem a gente revisitar muitas coisas que sabemos, enfim, e revermos de fato por que estamos buscando, ou em que nível, qual a intensidade da nossa busca por Jesus, ou por as coisas, ou por coisas que Ele faz por nós, compreende? Então é sempre bom a gente pesar esses dois lados e manter isso muito em equilíbrio. Amém, meus irmãos?